Hoje o Fluminense vai enfrentar o Criciúma como um jogo que está sendo tratado como vida ou morte para as duas equipes. Então vem comigo para ficar por dentro de tudo sobre essa partida, horário, escalação, onde assistir. O meu nome é Julia Cunha e esse é Dominada pelo Flu. Pra gente começar com as informações básicas para quem vai acompanhar a partida, é claro que eu vou pedir primeiro para você deixar o seu like mostrando que você apoia aqui o nosso canal. Mas então, sem enrolação, Fluminense e Criciúma vão se enfrentar às 7 horas da noite no Maracanã. Vai ter transmissão do Premier e a nossa live pós-jogo vai ser logo depois da partida. Eu te espero aqui pra gente ter aquele nosso bate-papo, aquela nossa conversa no nosso pós-jogo. E é claro, se você tá por aqui, você curte nosso trabalho, vou deixar também o convite para você ver os planos de membro aqui na descrição do canal. Mas pra gente falar mais sobre esse confronto entre o Fluminense e Criciúma, esse é um jogo onde o empate não é negociável para nenhuma das duas equipes. Por isso está sendo considerado o jogo de vida ou morte. Nenhuma das duas equipes faz a pontuação necessária para permanecer na Série A apenas com esse jogo. Isso porque hoje o Fluminense tem 38 pontos após o empate contra o Fortaleza e o Criciúma tem 37 dentro da zona do rebaixamento. Então, para as duas equipes, esse não é visto como um jogo que garante a permanência matematicamente, mas moralmente. Isso porque, em caso da conquista de 3 pontos, a equipe não apenas avança significativamente na tabela, como também afunda o adversário na zona do rebaixamento. E é claro que dentro das 4 linhas, esse jogo promete ser ainda mais tenso e mais disputado do que foi a partida contra o Fortaleza. Afinal, aqui é aquele famoso jogo de 6 pontos e vai precisar de muita atenção do nosso time. Mas então vamos falar sobre essa provável escalação. Qual é o time que o Mano Menezes deve colocar a campo? Para a gente falar sobre a provável escalação para essa partida, a gente precisa lembrar quem vai estar à disposição para esse jogo. E ontem nós tivemos um sinal positivo com relação à figura do Nonato. No fim de semana, o Vitor Lessa tinha informado que as dores que tiram o Nonato da lista de relacionados para a partida contra o Fortaleza, que tinha sido até divulgada pelo próprio Fluminense, que se tratava ali de dores que ele sentiu no treino, na verdade a informação que ele tinha era de que era algo mais preocupante, se tratava de uma lesão, então que ele ficaria de fora desse jogo do Criciúma. Mas ontem, durante a nossa live, a gente encontrou essa foto aqui do treino, com o Nonato treinando juntamente com o grupo. Não dá, né? Isso não garante que o Nonato vá para essa partida, mas já é um sinal positivo. Talvez ele esteja na lista de relacionados de hoje. O Ignacio, segundo o Vitor Lessa, permanece fora. A chance é de que ele volte para o próximo confronto contra o Atlético Paranaense. E o Germancano, que saiu mancando da última partida, isso foi falado até pelo próprio Mano Menezes na coletiva de imprensa, a princípio não preocupa, treinou com o grupo, deve ser relacionado para esse jogo. E a dúvida para a escalação é justamente na figura do Martinelli. O Martinelli teve uma atuação comprometedora na partida contra o Fortaleza e a dúvida é justamente se ele será titular nessa partida ou se o Facundo Bernal será titular no meio-campo, ao lado de Ganso e Lima, porque a informação do GE é de que o Lima permanece consolidado e deve seguir como titular para esse jogo, assim como o Keno também deve ser titular após a boa atuação contra o Fortaleza. Com isso, a provável escalação do GE tem Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva e Thiago Santos, Diogo Barbosa, Martinelli, Lima, Ganso, John Arias, Keno e Cauã Elias. E aí, de cara, o que dá pra perceber é que ainda que o GE considere o Martinelli a dúvida para esse jogo, ele ainda é levado como mais provável para essa escalação titular do que o Facundo Bernal, o que particularmente eu não acho uma boa decisão. Eu não sou da turma que acha o Martinelli um completo inútil, nem nada do tipo, mas a verdade é que na última partida a atuação foi comprometedora, o Martinelli começou a ser vaiado dentro de campo, a tendência é que ele estando, né, na escalação da partida de hoje, ele já seja vaiado desde o nome aparecendo no telão. E aí você pode julgar isso certo ou errado por parte da arquibancada, mas a tendência é acontecer e isso coloca mais pressão dentro de campo. E a verdade também é que o Martinelli sozinho como volante ali em campo, a gente perde muito em marcação.
Isso acontece em alguns jogos. Às vezes a marcação já é um problema até com o Facundo Bernal dentro de campo. Sem o Facundo Bernal, isso é ainda pior. O Lima pode fazer a função de volante, mas o Lima é meio-campista e, no geral, as melhores atuações que ele tem são mais pra frente desse meio-campo ou mesmo pela ponta. Então, assim, não acho o jogo colocar o Martinelli sozinho como volante. Se for colocar, coloque do lado do Facundo Bernal, ou, na dúvida, prefere ter um cara mais marcador e um outro que vai jogar esse jogo pra frente. Eu acho o Lima uma boa figura pra isso. Então, pra mim, entraria com Bernal e Lima. Lima, que pra mim na última partida foi um dos mais lúcidos dentro de campo e um dos que mais tentou ajudar a colocar esse time pra frente. Se a gente perdeu o meio-campo em muitas oportunidades, eu acho que o Lima foi quem não se entregou, ainda que com o resto da equipe tenha caído um pouco de produção depois de levar o primeiro gol e tendo melhorado ali no segundo tempo. E é claro que se a gente fala sobre a partida do Martinelli e ter colocado ele em dúvida para esse jogo, a gente também pode conversar sobre o Cauã Elias, que teve uma partida muito abaixo e não é considerado dúvida dentro dessa provável escalação. E nesse caso, eu confesso que, ainda que gere aquela comparação no sentido de se a gente tivesse o Cano por mais tempo naquela partida, de repente a gente não teria conseguido o gol antes e teria conseguido um resultado ainda mais favorável, né? Conseguido os 3 pontos. Mas nesse ponto eu não condeno nem a escolha pelo Cauã Elias e nem se fosse o caso da escolha pelo Cano, porque a gente fala sobre 2 jogadores que vivem momentos que é difícil de se escrever. As últimas atuações do Cauã Elias vinham sendo melhores do que as atuações do Germancano. Inclusive, quando o Cano entrava no segundo tempo, dava até um certo ar de decepção, porque não vinha correspondendo. Às vezes até o John Kennedy tinha atuações, ainda que por pouco tempo dentro de campo, mais favoráveis do que o Germancano. E nessa partida foi diferente, mas a gente também viu recentemente o Cano entrando melhor, por exemplo, para mim, ele entra melhor na partida contra o Atlético Goianiense, e quando entra em campo na partida depois, entra muito abaixo. Então, ainda que a atuação contra o Fortaleza tenha sido muito ruim por parte do Cauã Elias, ele é quem vinha sendo mais regular antes dessa partida, então entendo a manutenção da titularidade nesse caso. Mas ontem eu escutei um bom comentário que foi enviado lá no Giro do Jornada, que é, no caso, já que vai optar pelo Cauã Elias no primeiro tempo, tudo bem, beleza, entra Cauã Elias. Não teve uma boa atuação, não fica esperando o garoto melhorar no segundo tempo antes de fazer uma substituição, que a substituição seja feita já no intervalo e dê mais tempo para o Germancano dentro de campo. Eu acho que, dados cenários, eu acho que é uma boa opção pensando nessa partida contra o Criciúma. E aí é torcer para que o Cauã Elias vá bem e o Germancano, quando entre, vá bem também. E a gente chegou a conversar bastante sobre Martinelli, Lima e Keno na nossa live de ontem, mas se você não participou e quiser deixar sua opinião aí nos comentários, fica à vontade. E também para falar sobre essa figura do Germancano e Cauã Elias, que eu acho que gera bastante discussão. Eu, inclusive, vi essas discussões de arquibancada. Então deixa aí a sua opinião e vamos falar agora sobre a provável escalação do Criciúma. Para essa partida, o Criciúma não vai poder contar com o lateral direito Claudinho, que foi expulso na partida contra o Vitória, e segundo o GE, quem deve substituir o jogador é o Dudu. O Criciúma tem o retorno de Angel e Trauco, que estavam suspensos na última partida. Não deve contar com o Alano, que está afastado por tempo indeterminado, e com o Meritão, que foi liberado para resolver problemas pessoais. Com esses retornos e desfalques, a provável escalação do GE coloca o seguinte time do Criciúma em campo: Gustavo no gol, Dudu, Rodrigo, Angel e Trauco, Barreto, Newton, Felipe Matheus e Marcelo Hermes, e os 2 homens de frente, Felipe Viseu e Bolazier, né? Mas é claro que a arbitragem para essa partida, como você já deve estar esperando, é uma arbitragem paulista do Luiz Flávio de Oliveira. A verdade é que esse jogo é uma guerra e eu só espero que os nossos guerreiros entrem em campo com o espírito de guerreiros de fato, porque não vai ser fácil, não dá para entrar como jogo ganho, não dá para entrar com a mesma postura que tem entrado nos últimos jogos. Tem que entrar para vencer, querendo vencer, com sangue nos olhos, tratando esse jogo de fato como uma final. Mas então a gente se encontra mais tarde na nossa live pós-jogo. Assim que terminar a partida, estarei aqui esperando por vocês.
Um beijo no coração, saudações tricolores e até mais tarde.